E aí galerinha, beleza? Bom, hoje a gente vai tratar sobre calorimetria para o nosso primeiro vídeo do canal. E, bom, nesse vídeo a gente vai focar um pouquinho mais na questão das definições, em vez de ir direto para as fórmulas, como que macete, como vocês já devem ter ouvido. E, bom, para começar, vamos falar um pouquinho de calor. Bom, calor, a definição seria essa energia transferida de um sistema a outro. Ou seja, você tem que focar nessa questão de energia em movimento, entre corpos e, bom, que seria a mesma coisa que sistema. E, bom, o próximo seria a energia interna, que seria a energia total do movimento das moléculas de um sistema. E a temperatura seria o grau médio de excitação das partículas. Tudo isso aqui você tem que responder naquela prova 2, onde ele vai pedir as definições e você tem que literalmente colocar isso aqui. Bom, agora entrando na parte das fórmulas e do cálculo do calor, a gente tem primeiramente o calor sensível, que seria a mudança de energia de um corpo ou de um sistema, mas lembra, só em um estado físico, ou seja, você vai calcular calor sensível para água líquida, e a partir do momento que ela virar gelo, a gente vai começar a usar o calor latente, que é para exatamente essa mudança de estado físico. Bom, a gente tem aqui a fórmula, e nessa fórmula você pode ver que tem o Q, que seria o calor, que é o que você vai achar, a massa, que seria quanto você tem de água no estado líquido, você tem o calor específico. O que seria o calor específico? Como o nome já diz, é específico para o material. Então, o quanto você precisa de energia para, em 1 kg daquele material, fazer essa mudança de 1 grau, seja ele Celsius ou Kelvin, porque a variação é a mesma. E no final aqui a gente faz exatamente isso, vezes a variação de temperatura, que pode ser qualquer um dos dois. Vale muito a pena ressaltar que no calor latente, quando você está a 0 graus e o gelo está derretendo, essa passagem, tanto ele inteiramente gelo, quanto gelo e água no final, sempre vai estar a 0 graus, até que ele termina de derreter. Mas, durante esse processo, sempre vai ter essa adição de calor. E no caso de um exercício não ter a perda de calor do recipiente desprezível ou depreciado, como vai aparecer nas provas da IB, você vai ter que calcular o quanto de energia é perdida para esse recipiente. Ou seja, o quanto de energia vai precisar para que altere 1 grau desse recipiente. E você pode usar isso por C, que é a capacidade calórica do recipiente, você joga na fórmula e você vai encontrar o quanto de calor ele perde. Bom, esse é o gráfico que pode aparecer nas duas provas, prova 1 e prova 2, e basicamente ele vai estar relacionando a temperatura em função da quantidade de calor adicionada. Você pode ver que existe uma evolução do sistema, e para cada seção do gráfico você vai precisar utilizar a fórmula adequada para a parte correta. Então, se você tiver no estado sólido, que seria aqui a primeira seção, e a temperatura dele estiver subindo, você vai ter que usar o macete, porque você vai ter a variação de temperatura, que é o que está acontecendo. Caso ele esteja passando pelo processo de fusão, você vai ter que usar o mole com o calor latente de fusão da substância. Porque basicamente aqui não tem uma variação de temperatura, a temperatura se mantém constante e a energia que está sendo adicionada aqui está sendo utilizada para mudar o estado da matéria, como dá para ver nesse esquema aqui. Com isso você vai poder calcular em todas as seções do gráfico qual é o calor necessário, ou por qual calor que ele precisa utilizar para que ele chegue a cada um desses pontos. Então, nesse caso, no caso do macete, você vai ter que utilizar a massa vezes o calor específico dele, do calor específico da substância nesse estado da matéria, em função vezes também a variação de temperatura que ele está sofrendo. No caso de uma transformação no estado da matéria, seja do estado sólido para o líquido, seja do estado líquido para o gasoso, você vai precisar usar o motor latente específico desse estado da matéria da substância. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre potência. Esse aqui vai ser o gráfico básico de potência, onde na maioria dos exercícios a potência é sempre constante, ou seja, em função do tempo o calor sobe sempre no mesmo ritmo. A fórmula da potência é o módulo do calor pela variação de tempo, ou seja, quanto de calor ele vai ganhar, esse sistema vai ganhar por segundo. Isso vai ser sempre medido em joules por segundo, que é a mesma coisa que watts. E, bom, o gráfico vai ser sempre linear, desde que a potência seja constante. Esse vai ser o caso na maioria dos exercícios, onde vai ser provavelmente um aquecedor aquecendo ou alguma coisa assim.
E, bom, basicamente é isso. A única diferença é que pode acontecer que no meio do exercício o seu gráfico fique linear. Se por algum motivo o calor parou de aumentar e o tempo continua, significa que ou o seu aquecedor ou a sua geladeira, dependendo do exercício, parou de funcionar. Então aqui a gente tem o nosso primeiro exercício de calorimetria. A gente vai ter um copo de água com 450 gramas de água a uma temperatura de 24 graus. O calor específico a pesagem térmica do copo vai ser desprezível, então a gente nem vai se preocupar com ela. E o que o exercício pede é para a gente calcular a massa de alguns cubos de gelo que a gente vai adicionar depois a esse copo, que estão inicialmente a 0 graus, para quando ele se misturar com essa água, o sistema inteiro acabar a 8 graus. Então, a gente vai ter essa massa inicial de água que vai variar de 24 graus para 8 graus, mais essa massa de gelo que a gente não conhece, que está inicialmente a 0 graus e vai variar para 8 graus quando ela se misturar essa água do copo. Primeiro eu acho bom lembrar e apresentar, relembrar o teoria do equilíbrio térmico, que quando a gente tem o equilíbrio térmico, ou seja, esses dois corpos aqui, eles chegam à mesma temperatura, a soma dos calores que estão envolvidos nessas trocas de calores dá igual a zero. Então a gente vai dividir aqui os nossos calores, primeiro no macete aqui da água, da água líquida, variando de 24 graus para 8. Depois a gente vai ter o mole do gelo que a gente vai adicionar água, porque, como a gente sabe, ele tá no estado sólido, e quando a gente adiciona água, ele vai para 8 graus, então a gente interpreta que vai ter uma mudança de estado físico. Então primeiro vai ter o mole, que modeliza a mudança de estado físico, depois vai ter o último calor, que seria o macete dessa quantidade de gelo que se tornou água, e que vai variar para 8 graus. Aqui a gente já fez a substituição dos valores no mole da água que está no copo, que é 450 gramas, como a gente usa o quilo no IB, a gente transforma aqui para 0,45. O valor do calor específico da água, que o exercício já dá para a gente, e a variação térmica, que dá menos 16, obviamente da temperatura final, que seria 8, da temperatura inicial, que foi 24. Esse aqui seria o valor. Aqui a gente não tem a massa do gelo que a gente vai ser adicionado, mas a gente tem o valor do calor latente, então a gente vai deixar ele aqui. E aqui a gente também tem o mole desse gelo, só que desse gelo já transformado em água, então a gente vai usar o calor específico da água para uma massa que a gente ainda não conhece, multiplicando pela variação térmica, que é de 8 graus, porque a temperatura final dele é 8 e a inicial dele era 0. Aí a gente joga eles nessa equação aqui do equilíbrio térmico, somando todos os calores igualando a 0. Aí a gente desenvolve e a gente chega ao resultado, que é 0,083 kg. Tá, esse aqui é o segundo exercício de calorimetria, que é um pouco de potência. A gente vai ter um prato de 18 kg, que é esquentado numa razão constante de 75 watts, que tem um gráfico que descreve esse aquecimento, de variação de temperatura por graus, e o tempo que se passa em minutos. A primeira questão pergunta qual seria a magnitude do calor que é adicionado a esse prato, ou que esquenta esse prato, em 6 minutos. Para fazer isso, a gente vai aplicar a fórmula de potência, que a gente já tem o P aqui, em watts, e a gente precisa pegar no gráfico quanto tempo passou, que foram 6 minutos, só que a gente usa nessa fórmula segundos, então a gente vai transformar esses 6 minutos em 360 segundos, aplicar a fórmula, fizemos a conta aqui, 75 vezes 360, chegamos a 27.000 joules. O segundo exercício, ele vai perguntar qual é a capacidade calorífica. Como a gente já viu, essa aqui é a fórmula de capacidade calorífica, que é o calor pela variação de temperatura. Como a gente já conseguiu o valor de quanto calor é suministrado em 6 minutos, a gente vai aqui no gráfico, ver quanto variou de temperatura nesse mesmo período de tempo, aplica aqui então
esse valor que a gente encontrou aqui, que são 27 mil júlios, para a variação de temperatura em 6 minutos, que é 3 graus Celsius, e aqui a gente consegue o valor de 9 mil júlios por Kelvin. A gente pôs aqui em Kelvin porque a variação de temperatura em Celsius e Kelvin é a mesma. E aqui o último exercício ser qual seria o calor específico desse material. A gente só aplica o que macete, com esses valores que a gente já encontrou aqui, que seria o 27 mil júlios, que seria igual ao calor. A massa a gente tem aqui, e o calor específico a gente quer descobrir, e a gente já viu no exercício B que com 27 mil júlios varia 3 graus Celsius, que está aqui. Aí a gente faz a conta e chega a 500 júlios. 500 júlios por Kelvin e quilo.